Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O autor de hoje, que é o Eliezer Ribeiro, já está aguardando para conversar com a gente, mas antes eu vou mostrar para vocês a capa do livro dele, que é o livro que está sendo lançado hoje, Tradição Oral Africana, a Memória Viva. Primeiro de tudo, Eliezer, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado. Eliezer, para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem é o Eliezer, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Claro. Bom, primeiro te agradecer pela gentileza, né? Bom, o meu nome é Eliezer Sabino Ribeiro. Eu sou natural da cidade de Bagé, né? Mas moro na cidade de Pelotas, desde os meus 11 anos de idade. Hoje eu tô com 33, então já sou mais pelotense do que baguense. Estudei, né, toda a minha vida em escolas públicas, né? E iniciei a minha graduação na Universidade Federal de Pelotas, no ano de 2022, né, no curso de licenciatura em História. Né. Me apaixonei pelo curso, né, foi maravilhoso. Me identifico muito hoje, né, com a área, eu acredito que eu fiz, né, uma boa escolha. Né. Hoje eu também já terminei a minha especialização, sou especialista também em História e Cultura Afro-Brasileira, né, e esse livro nasceu, né, a partir dos estudos e da pesquisa que eu desenvolvi dentro da graduação. Né. No momento, eu ainda não atuo na área, né, como professor. A experiência mais próxima que eu tive foi durante os estágios, mas com certeza esse período me deixou bem claro que a escolha foi excelente. Né. Eu acredito que é uma profissão muito bonita e, acima de tudo, muito importante. Perfeito. Eliezer, agora que a gente já te conhece um pouco melhor, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra. Perfeito. Eu encontrei a Diálogo Freiriano justamente pelo fato de o livro, né, que tu apresentou a capa agora, ele ter nascido a partir do meu trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC. E eu acabei conhecendo a Diálogo pelas redes sociais, né? Eu vi anúncios, né, no Instagram e tudo mais, né, onde eu acompanho bastante. E eu vi essa possibilidade, né, e entendendo a importância, né, de se publicar uma pesquisa, o quanto ela valoriza, né, foi aí nesse meio que eu encontrei a Diálogo Freiriano, né, nas redes sociais, e, na verdade, acabou casando com a ideia de publicar, porque justamente eu queria levar adiante, né, não deixar somente a produção ali no banco da academia, onde muitas vezes as pessoas não acessam, apesar de haver um acesso universal, né, dificilmente as pessoas procuram, justamente pelo fato de não haver uma divulgação. Né, é acesso universal, mas as pessoas acabam, muitas vezes, por não saberem que existe, né, a menos que a gente, de fato, divulgue, né, então, a Diálogo surgiu nesse momento. E também pelo fato de eu querer levar adiante, né, a pesquisa, desenvolver mais. Agora mesmo, nesse momento, estou participando do processo de seleção para o mestrado, em História também na Universidade Federal de Pelotas, e o currículo profissional, o currículo Lattes, né, o livro já se encontra, né, divulgado no currículo, e ele faz parte, né, desse processo e conta pontos extremamente importantes, né, para a vida acadêmica durante essa fase.
Perfeito. Eu vou colocar novamente aqui em destaque a capa do livro do Eliezer, que é Tradição Oral Africana, a Memória Viva, que é fruto, então, do trabalho de conclusão de curso do Eliezer. E eu gostaria de saber agora um pouco mais sobre essa obra. Eu queria que tu contasse do teu processo de pesquisa, que te motivou, então, a falar sobre esse assunto. E aproveito para te pedir um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas desse livro. Perfeito. Então, ele surgiu, como eu falei, né, a partir do meu trabalho de conclusão de curso, e foi uma pesquisa que articula a pesquisa histórica, né, através de uma revisão bibliográfica, né, de um cruzamento de ideias entre outros trabalhos já existentes, né, e, como está no título, né, uma forma de que é das tradições, né, culturais e religiosas africanas, a tradição oral, a oralidade, né, que hoje ainda é, no meio acadêmico, no meio da pesquisa, algo pouco divulgado, pouco explorado, né? Então, o meu interesse de pesquisa surgiu principalmente pelo fato de eu ser babalorixá do Batuque do Sul, aqui na cidade de Pelotas, né? E pelo fato de também ter uma proximidade com a comunidade batuqueira da cidade, né? Eu percebi que essa pesquisa era muito possível, né? E aí o orientador, né, foi me ajudando a equilibrar as ideias, montamos roteiros, né? Eu visitei casas de outras lideranças, né? Conversei, e essa obra ela fala da trajetória desde a vinda, né, desde a diáspora, né, no continente africano, através do transatlântico, né, do eixo transatlântico, que foi esse movimento diaspórico, né, em direção ao Brasil, né? Ele fala desse processo de vinda, de estabelecimento, né, das inúmeras etnias africanas, né, que se estabeleceram no Brasil e foram escravizados, né, e como foi que sobreviveu a história, a cultura, a linguagem e principalmente a religiosidade, né, dessas pessoas. E como foi que ela também se atravessou com outras práticas, né, como a religiosidade e as práticas dos povos originários, né, dos povos indígenas que já habitavam aqui, né, e também com outros povos que acabaram se cruzando também por aqui, né, e que deu origem às diversas religiões que a gente conhece hoje, de matriz africana e outras religiões, como a Umbanda, por exemplo, né, que também é citado no livro. E ele fecha, né, com entrevistas que falam das práticas e que falam principalmente da preservação da memória, né, através da oralidade, né, dentro desses espaços, que não são somente religiosos, são espaços de acolhimento, né, são espaços de cuidado, né, são espaços de cuidar da saúde espiritual, né, e também da saúde do corpo, né, através dos conhecimentos milenares, né, que sobrevivem justamente através da oralidade, né, que está compactado, digamos, né, porque é uma história extremamente ampla, né, e que está compactado aí nessa obra que eu estou tendo o prazer de divulgar hoje aqui junto com vocês. Que bacana. E Eliezer, quem está nos assistindo agora e se interessou pela tua obra, quer conhecer um pouco mais do teu trabalho, como que ela pode acessar então o teu livro? O livro vai ficar disponível, tá? Eu acredito, eu até tenho que ver com o pessoal da Diálogo, né? Como é que vai ficar disponível esse e-book, porque no momento, por enquanto, né? Ele está disponível em e-book, mas eu pretendo, né? Em breve conseguir fazer algumas tiragens, né, impressas com a Diálogo, porque justamente a Diálogo Freiriano oferece, né, para a gente essa flexibilidade, né, no momento eu consegui lançar ele com vocês, né, em um formato e-book, mas em breve, né, é possível que ele esteja disponível, né, em plataformas como a Amazon, por
exemplo, né, e outras plataformas que seja possível, né, aos interessados encontrarem, né, a obra, e em breve também, né, eu pretendo fazer algumas tiragens impressas, né, um livro físico, até porque eu também vou querer ter porque um exemplar, né, até porque é algo realmente muito importante, né, se publicar um livro. Eu nunca imaginei, acho que o Eliezer, né, lá do início da graduação, talvez, nunca imaginou, né, estar vivendo esse momento, né, de publicar um livro, de publicar, né, o produto de uma pesquisa, né. Então, é muito importante, com certeza, né, a divulgação, né, de uma obra dessas, e conseguir deixar à disposição para as pessoas que se interessam, né, pela temática, pela pesquisa, enfim. Perfeito. Eu vou colocar novamente em destaque, então, a capa do livro do Eliezer, que é Tradição Oral Africana, A Memória Viva. E aproveito para te pedir, então, um pouco sobre agora o processo teu junto à editora. Como foi? Quero que tu fale dessa capa, como foi esse processo de construção da capa e também a diagramação do miolo. Quero saber como é que foi a tua experiência. Perfeito. Então, a construção toda, né, do livro é acompanhada em etapas, né, super bem definidas, né, a Diálogo nesse quesito é extremamente organizada e muito didática, né, porque para quem está lançando o primeiro livro, a gente às vezes nem sabe que tem um processo tão detalhado por trás, né, e o trabalho de excelência está aí, né, as imagens foram construídas, né, até inclusive com base em imagens que eu utilizei no próprio trabalho, né, imagens bastante simbólicas, né, relativas à temática, né, e o título do livro, né. Tudo foi feito através de processos, né, em partes, né, com todo um cuidado, toda uma revisão, né, e todo um carinho, né, da Diálogo na produção do livro. Então, assim, ó, se eu tivesse que recomendar, eu sem dúvida, né, recomendaria de olhos fechados o trabalho da Diálogo Freiriano, né, porque o resultado está aí em breve, né, daqui a pouco com um livro físico na mão também, mas no contato com o próprio e-book, né, e durante as revisões, foram todos os profissionais extremamente competentes, atenciosos, né? Então, a Diálogo nota 1000, gente, nota 1000. Que bacana! Agora a gente vai se dirigindo ao final do nosso bate-papo e eu gostaria de saber de ti que mensagem tu gostaria de deixar às pessoas que às vezes têm um livro autoral ali na gaveta, escondidinho, ou pessoas que até mesmo como você citou, tem um TCC, tem um mestrado, tem um doutorado, que está parado ali numa estante na biblioteca da universidade. Então, qual o recado que tu deixa para essas pessoas que têm, no fundo do coração, um desejo de fazer a publicação, porém ainda não a fizeram? Perfeito. Então, eu acredito que eu nunca imaginei, né, como eu disse, que um dia eu estaria divulgando, né, um livro escrito por mim, né? E às vezes a gente escreve e fica pensando que talvez aquilo que a gente escreve não seja relevante para que outras pessoas, né, que outras pessoas gostariam de ler, né? E na verdade, né, seja, por exemplo, um trabalho acadêmico, como foi originado esse livro, ou seja, produções literárias, poesia, todo tipo de escrita, né? Então, eu acredito que hoje em dia existe um público diverso, né? Com certeza, sempre existe um interesse, né? E não só para o meio acadêmico, né? Como para mim está sendo uma realização, também faz parte de um processo, né? Importante para avançar em mais uma etapa de graduação, né? E de especialização, de pesquisa, que é algo que eu descobri uma paixão, né? Além da sala de aula, né? Eu acredito que é um sonho, como existe, né? Aquelas expressões que a gente cresce ouvindo, né? Dizendo que
As pessoas, para viverem plenamente uma vida, deveriam escrever um livro, plantar uma árvore, se apaixonar pelo menos uma vez, né? Então, eu acredito que é realmente, né, uma realização, né? Um livro é uma realização, né? Colocar as suas ideias, no meu caso, né, colocar uma pesquisa, né, toda dentro de um livro é algo que traz satisfação, né, que traz felicidade e que vai ficar para a posteridade, né? Vai ficar eternizado essa pesquisa, e eu pretendo também no futuro, né, depois, a hora que concluir também a minha pesquisa de mestrado, né, daqui a pouco dar continuidade, né, porque o meu projeto é, na verdade, uma continuidade, né, desse trabalho, né, e provavelmente, em outra oportunidade, eu também vou estar aqui novamente, né, lançando outro livro, que é a continuação desse, né, e pretendo também que seja com a Diálogo, né, conhecendo o trabalho e já sabendo, né, como é que funciona. E, com certeza, se tivesse que indicar para alguém, né, tirar o seu trabalho, tirar suas ideias da gaveta, né, e publicar, né, sem dúvida nenhuma e sem medo, né, de errar, né, indicaria a Diálogo para essa publicação, porque para mim hoje é a realização de um sonho, né? Então, eu acredito que com isso talvez eu consiga traduzir um pouquinho, né, da satisfação que é publicar essa obra, né, e em conjunto aqui, né, com a editora Diálogo Freiriano. Que legal. Fica a mensagem do Eliezer para você que ainda não fez a sua publicação, não fica aí com o teu trabalho guardado, escondido numa gaveta ou no fundo de uma estante, tá? E também aproveito para agradecer então a tua confiança no nosso trabalho e te aguardamos então para os lançamentos futuros também e fazer a entrevista de lançamento então dos teus próximos trabalhos. Eliezer, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Perfeito, eu que agradeço o espaço, agradeço a atenção, agradeço a toda a equipe da Diálogo Freiriano, né, por essa oportunidade, como eu disse e repito, né, de realizar um sonho, de estar aqui lançando esse livro hoje, né, e quem sabe em breve lançando novas obras, novas pesquisas, né, e ficamos aí com a esperança de um futuro para trazer, né, mais informação, mais conhecimento, né, cultura e principalmente, né, esclarecimento, né, esclarecimento, porque muitas vezes a gente vê aí, né, ideias vagas sobre as culturas, sobre as tradições, e falo isso no plural porque realmente é muito diverso, né, e que muitas vezes ficam escondidos, né, ficam à margem, e são conhecimentos que têm que serem trazidos, né, para esses lugares, né, de destaque, para esses lugares de divulgação, né, para justamente tirar as pessoas, né, da obscuridade do conhecimento, né, e realmente acender ali, né, aquela lâmpada, né, aquela virada de chave, né, em conhecer mais sobre o outro, né, para talvez a gente aprender e saber, né, viver e conviver mais com as diferenças, né, e quem sabe fazer um mundo melhor. E com respeito acima de tudo, na verdade. Eliezer, novamente, muito obrigada. Obrigada novamente por compartilhar um pouco do teu conhecimento e ter essa conversa tão legal contigo. E também agradeço a você que nos assistiu até aqui. Muito obrigada. Reforço a você que nós, da Diálogo Freiriano, somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. E aproveito para deixar um convite final para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal do YouTube, onde temos diversos lançamentos de livros com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos pode contribuir com o teu trabalho, com a tua pesquisa e também com a tua vida. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau!